Muito bom dia, amados. Aqui estamos nós mais uma vez com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos em Atos, capítulo 7, versículo 44 até o versículo 60. A verdade é que hoje olhamos para um texto onde Estevão vai endurecer mais a sua mensagem, não é assim? Depois de percorrer desde Abraão até Moisés, até hoje vamos olhar para Davi, Salomão, assim, a história de Israel, onde ele vai denunciando como desde os patriarcas que sempre houve uma rebeldia, sempre houve uma incredulidade, orgulho em relação à revelação de Deus, à vontade de Deus para a vida do seu povo. Hoje Estevão vai continuar a mostrar alguns erros, alguns pecados que fizeram com que a nação de Israel, e neste caso o Sinédrio, os seus líderes, crucificassem o Senhor, assim, rejeitassem o justo, o Messias, o ungido, o Cristo de Deus. No versículo 44 ele vai mencionar o tabernáculo, assim, e desde o 44 até o 50, assim, ele menciona então como o tabernáculo foi construído por Moisés, segundo o modelo que Deus tinha revelado, foi levado por Josué para dentro da terra prometida. Mais tarde Davi se levanta e ele tem o grande desejo de construir uma casa para o Senhor, mas é o seu filho Salomão quem constrói essa casa. E então é nesse exato momento assim, que ele vai buscar um texto de Isaías, capítulo 66, versículo 1 e 2, para mostrar que Deus não pode ser contido dentro de um templo. Assim, ele habita nos céus, a terra é o estrado dos seus pés. Assim, Deus é imenso, Deus é grande, ele não podia estar só dentro do templo. Ao dizer isto, ele está na verdade a revelar um outro erro, um outro pecado da parte dos líderes de Israel, em que Deus só estava no templo. A sua habitação era no templo. E que Deus não estava fora desse lugar. Assim? Com isso, obviamente, eles negavam o Messias como aquele que era o próprio Deus, assim, que se vestiu em forma humana. Assim, eles não podiam aceitar essa realidade, assim, e que para eles Deus só estaria nesse lugar. Então Estevão vai buscar um texto para mostrar que eles estão errados em relação à verdade de Deus, à revelação de Deus. E, na verdade, vai expor a blasfémia que eles mesmos tinham. Assim, quando olhavam para o templo e pensavam que Deus habitava ali, e Deus não poderia habitar em mais nenhum lugar. Então eles põem a blasfémia, o erro da doutrina deles. Para além disso, eles põem também o pecado que vem desde os seus pais, desde os patriarcas. Assim, no versículo 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. E este endurecimento do coração, esta dureza de coração, não é assim, e de ouvidos, não é assim, fizeram com que o povo perseguisse os profetas e agora também matassem o justo, aquilo que tinha sido anunciado por esses profetas. Assim, a verdade é que a dureza de coração sempre se rebela contra a revelação de Deus. Essa é a atitude. Ele rejeita, a dureza de coração não quer nada com a palavra de Deus. Não é assim? O versículo 53 afirma exatamente isso. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. E este é exatamente o problema que foi surgindo ao longo do tempo. Agora vamos parar um pouco e vamos pensar naquilo que Estevão está a fazer e aquilo que também nós devemos fazer quando pregamos o Evangelho, quando proclamamos a verdade de Deus. Assim, tantas vezes somos acusados de julgar as pessoas. Tantas vezes somos julgados por falar do pecado das pessoas. Tantas vezes somos julgados por não termos mais amor quando pregamos o Evangelho. Quando olhamos para esta pregação, diante de 72 pessoas, na verdade, nós podemos afirmar que Estevão está cheio do Espírito Santo, porque o versículo 55 diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo, e se ele é cheio do Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito Santo exatamente a operar naquele momento, assim, o amor, o gozo, a paz, a temperança, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, todas essas coisas estão a agir
na sua vida neste exato momento. Assim, e com isso ele está a dizer, olha, vocês blasfemam contra Deus. E vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos, são duros de coração, de dura cerviz, tal como os vossos pais foram. E não somente isso, mas vocês mataram os profetas e agora também traíram e mataram o justo, o Messias, o ungido de Deus. Na verdade, quando nós proclamamos o Evangelho, nós temos que dizer às pessoas as coisas como elas são. Temos que levar as pessoas a perceber que elas têm vivido uma vida totalmente pecaminosa, que eles têm vivido uma vida vã, inútil, longe de Deus, sem procurar a Deus. Assim, e toda essa vida que eles levaram tem que ter arrependimento. As pessoas têm que se arrepender de tudo aquilo que fizeram anteriormente. Elas não podem ter nenhum tipo de alegria em coisas que fizeram no passado, porque elas foram feitas sem Deus, não foi para Deus, não foi para glorificar o Senhor, então têm que se arrepender disso. E nós temos que então dizer às pessoas que elas são pecadoras, que a vida delas foi uma blasfémia para com Deus. Assim que eles foram sempre duros de coração, que eles rejeitaram a palavra de Deus. Não é? E isso é a evidência, é a verdade das Escrituras e é a evidência de que eu e tu somos cheios do Espírito Santo de Deus, não importando o que outros poderão dizer quando nós pregamos o Evangelho e dizemos a verdade às pessoas. Agora, é verdade, quando eu e tu fazemos isso, há um preço a pagar. Na verdade, eu e tu temos que decidir se vamos agradar a Deus ou se vamos agradar os homens. Estevão, porque está cheio do Espírito Santo, não há outra conclusão para ele senão agradar a Deus. E com isso pagar o preço de querer agradar a Deus diante de homens que sempre rejeitam a revelação de Deus. E o preço foi a sua morte. Mas foi uma morte gloriosa. Uma morte que, quando nós olhamos, não há dúvidas, só nos faz lembrar da morte do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Estevão é o primeiro mártir da Igreja, mas ele é, sem dúvida, aquele que morre à semelhança do Filho de Deus. Assim, ele expressa as palavras: Jesus, receba o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Exatamente as palavras, as expressões que o Senhor Jesus usou quando estava na cruz do Calvário, a pagar o preço pelos nossos pecados, a morrer a nossa morte. E agora Estevão está a beber o cálice do Senhor. Agora ele tem este privilégio de morrer como o Senhor Jesus morreu. Então, amigo cristão, crente em Cristo Jesus, que eu e tu possamos ter gozo em sofrer por causa do Senhor. Que eu e tu tenhamos gozo em obedecer a Ele, mesmo que isso possa trazer um preço alto para as nossas vidas. Vivemos num tempo onde os crentes julgam-se merecedores de alguma coisa. Assim, vivemos num tempo onde os crentes não gostam de sofrer, odeiam sofrer, lamentam sofrer, murmuram de sofrer. Assim, e na verdade vivemos um tempo em que eles sofrem por causa do pecado e não por proclamar o Evangelho. Então eu e tu somos chamados hoje, por causa da vida deste grande servo de Deus, a sofrer como ele sofreu. Preguemos o Evangelho. As pessoas que burlem de nós, as pessoas que blasfemem de Deus, as pessoas que façam o que quiserem connosco, isso será um gozo e uma alegria poder beber do cálice, experimentar o sofrimento que o Senhor Jesus sofreu. Assim, o apóstolo Paulo dizia a Timóteo: não tenhas vergonha dos sofrimentos. Sofre com Cristo. E isso é um gozo e uma alegria para todo o Filho de Deus. Então, que nesta manhã eu e tu possamos entender que temos que pregar a verdade tal como ela é, que eu e tu não coloquemos doce, mel na mensagem de Deus, mas que possamos chamar os homens ao arrependimento das suas vidas sem Deus. E em segundo lugar, que eu e tu tenhamos o gozo de sofrer por causa dessa mensagem, por causa do Evangelho, de beber o cálice do Senhor Jesus Cristo, de seguir as suas pisadas com alegria, sabendo que Deus vai ser glorificado através da nossa vida ou através da nossa morte. Que Deus vos abençoe, que tenham um bom dia e que Deus vos dê a coragem de proclamar o Evangelho no vosso trabalho, com a vossa família, com os vossos vizinhos, seja qual for o preço que vocês tenham que pagar. Deus os abençoe.